TV Hopeful, aprenda ouvindo. Quando a gente pensa em um desastre, as imagens que vêm à mente são quase sempre as mesmas, né? Destruição, equipes de resgate e, claro, aqueles atos de heroísmo incríveis. A mídia foca muito nisso. Mas, assim, tem um lado mais sombrio, bem menos discutido, que fica meio que escondido nos escombros, que é o aumento da violência interpessoal. Exatamente. Existe essa ideia muito forte de que a diversidade une todo mundo, que forma uma comunidade terapêutica. E isso acontece, sem dúvida. A gente vê vizinhos se ajudando, uma solidariedade enorme. Mas essa não é a história toda, sabe? No meio do caos, da desorganização social, a vulnerabilidade de algumas pessoas aumenta muito. E com ela, a oportunidade para vários tipos de crime. E é exatamente essa a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo nessa violência interpessoal que acontece durante e depois dos desastres. Nosso guia vai ser o capítulo 4 do livro Toward a Criminology of Disaster. A missão aqui é entender não só que tipos de violência surgem, mas por que elas ocorrem e como as teorias da criminologia nos ajudam a mapear esse fenômeno, que é tão complexo, né? E é importante dizer que essa análise vai muito além do impacto imediato do desastre. A gente vai olhar todas as fases, o período de aviso, a emergência e a longa recuperação. A conversa vai tocar em temas difíceis, desde assassinatos e crimes de ódio, até violência doméstica, abuso infantil. A fonte mostra que, ao contrário do que o senso comum imagina, certos crimes não diminuem. Na verdade, alguns podem até aumentar, e de forma alarmante. Vamos começar então pelo mais extremo. Como é possível que um desastre, um terremoto, uma inundação, possa levar ao assassinato? Parece um salto gigantesco da desordem para a violência letal. É um salto, mas a história tem exemplos bem chocantes de como isso acontece. O caso mais notável que a fonte detalha vem do Japão, depois do grande terremoto de Kanto, em 1923. A gente está falando de um terremoto de magnitude 7,9, seguido por incêndios que, varreram grande parte de Tóquio do mapa. Um caos absoluto. E a violência surgiu daí. Do puro desespero da situação? Não diretamente. O gatilho foi outro. No dia seguinte ao terremoto, no meio da confusão, começaram a se espalhar boatos. E boatos bem específicos. Boatos sobre o quê? De que os residentes coreanos no Japão, que já eram uma minoria bem marginalizada, estariam se aproveitando da situação. Diziam que eles estavam envenenando poços, saqueando, até planejando uma revolta. E o mais grave de tudo, é que esses boatos não surgiram do nada. Eles foram ativamente incentivados e espalhados pelo próprio governo japonês. Pelos militares. Nossa. Então foi uma campanha de desinformação oficial no meio de um desastre. Que combinação perigosa. Exatamente. O resultado foi a formação de grupos de vigilantes civis que, com o apoio, às vezes até explícito das autoridades, começaram a caçar e matar coreanos. A estimativa é que cerca de 6 mil homens, mulheres e crianças foram massacrados nos dias seguintes. O desastre não criou o preconceito, mas ele foi o estopim, o ambiente perfeito para esse ódio explodir. Isso é a definição de um crime de ódio em escala massiva. Um grupo vira o bode expiatório da tragédia. Precisamente. E isso não é um caso isolado. A fonte também analisa crimes de ódio contra muçulmanos ou pessoas que pareciam muçulmanas nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. E o interessante ali é que não são só agressões físicas. Inclui atos mais sutis, sabe? Contra propriedades, pichações, intimidação. Tudo isso cria um clima de medo que dura muito tempo. O desastre acaba, mas o medo e a desconfiança ficam. O caso do Japão mostra essa violência coletiva contra um grupo, mas a fonte também entra numa violência mais individual, que acontece nas sombras do caos e que é super difícil de rastrear. A violência sexual? Sim, e esse é um ponto crucial. Por muito tempo, a gente só tinha relatos anedóticos de violência sexual depois de grandes desastres, como o tsunami de 2004 ou o terremoto no Haiti em 2010. Mas os estudos mais aprofundados, principalmente os que vieram depois do furacão Katrina, revelaram uma realidade bem alarmante.
E o que me chama a atenção na fonte é que essa violência não acontece só no pico do caos, quando está tudo desmoronando. De jeito nenhum. A análise mostra de forma bem clara como a violência sexual ocorre em todas as fases do desastre. Por exemplo, na fase de aviso, antes mesmo do furacão chegar. Tem um relato de uma mulher que foi estuprada por estranhos ao aceitar uma carona para evacuar a cidade. Peraí. Isso é impressionante, então a violência começa antes do desastre físico atingir o local. A vulnerabilidade não é só sobre os escombros. Exatamente. É sobre a quebra da rotina. A necessidade de confiar em estranhos. Isso. A vulnerabilidade começa no momento em que a normalidade se desfaz. E continua, claro. Na fase de impacto, a fonte cita uma mulher estuprada por um grupo ao tentar buscar suprimentos para a família. E na fase de emergência, já depois do furacão, mulheres foram estupradas em abrigos superlotados, ou até por conhecidos com quem estavam abrigadas. Quer dizer que nem os abrigos que deveriam ser locais seguros ofereciam essa proteção. Muitas vezes não. E a violência continua na longa fase de recuperação, seja por parceiros íntimos, com o estresse exacerbando a violência, ou até voluntárias e trabalhadoras da recuperação sendo atacadas. É um padrão contínuo de vulnerabilidade. E há fatores claros que aumentam isso. Como, por exemplo, muitas mulheres simplesmente não conseguem evacuar. Têm responsabilidades com crianças, idosos, ou não têm transporte de dinheiro. Isso afeta desproporcionalmente mulheres jovens, de minorias, em situação de pobreza. E quando elas vão para esses abrigos, as condições podem ser um prato cheio para a violência. Superlotação, falta de privacidade, iluminação ruim e, o mais importante, a ausência das suas redes de apoio, da família, dos vizinhos. É um colapso completo das estruturas de proteção. Falando em lugares que deveriam ser seguros, isso me leva a pensar na própria casa. A fonte mostra que a violência também explode portas adentro, né? Mesmo quando a comunidade lá fora parece mais unida. Pois é. Começando pelo abuso infantil. A fonte cita um estudo importante de Curtis e colegas que analisou os relatórios oficiais dos serviços de proteção à criança antes e depois de 3 desastres nos Estados Unidos. Os resultados foram mistos, mas bem reveladores. E o que eles mostraram? Depois do furacão Hugo e do terremoto de Loma Prieta, os relatos de abuso físico contra crianças aumentaram bastante nos meses seguintes. Parece que o estresse imenso do pós-desastre, a perda de tudo, a incerteza, tudo isso funcionou como um gatilho dentro de casa. Mas você disse que os resultados foram mistos. Por quê? Porque, curiosamente, depois do furacão Andrew, os relatos diminuíram. Isso mostra como o fenômeno é complexo, não é uma regra de 3. Talvez os próprios sistemas de denúncia estivessem tão desestruturados que as pessoas não conseguissem reportar. Ou talvez outros fatores de apoio comunitário estivessem mais fortes ali. Só reforça que a gente precisa de mais pesquisa. E sobre a violência doméstica contra parceiros? Aqui os dados são mais consistentes e preocupantes. Tem um aumento documentado nas chamadas para a polícia, para linhas de apoio, depois de vários desastres, desde a erupção do Monte St. Helens até o derramamento de óleo da Deepwater Horizon. Mas o estudo mais robusto que a fonte menciona é um de Zahan e colegas. Eles analisaram todos os desastres na Flórida por 15 anos, para achar um padrão. E qual foi o padrão que eles encontraram? E aqui vem o achado mais surpreendente de toda a nossa conversa. Os pesquisadores viram que, enquanto os crimes violentos e de propriedade em geral diminuíam depois dos desastres, o que apoia a ideia da tal comunidade terapêutica, Sim. os crimes de violência doméstica aumentavam. Em média, foram 13 casos a mais por desastre. Nossa, isso é um paradoxo assustador. A mesma união que faz um vizinho proteger a casa do outro na rua pode estar, ao mesmo tempo, intensificando uma armadilha para alguém dentro de casa. O perigo muda de endereço. É exatamente essa a conclusão. A coesão social que previne os crimes públicos parece não ter efeito ou até um efeito contrário no ambiente doméstico.
O estresse, o confinamento, a perda de emprego, tudo isso cria um ambiente extremamente tóxico dentro de casa, onde a violência pode florescer longe dos olhos da comunidade. Ok, os padrões são claros e muito perturbadores. A grande questão que fica é, por quê? O que acontece na sociedade e na cabeça das pessoas para isso ocorrer? A criminologia tem algumas respostas para isso, né? Sim, e elas ajudam a gente a organizar o pensamento. A fonte usa duas teorias principais. A primeira é a teoria das atividades rotineiras. A ideia é bem direta, assim. Para um crime acontecer, 3 coisas precisam se encontrar no tempo e no espaço: um agressor motivado, um alvo adequado e ausência de vigilância. Certo. Então o desastre basicamente joga uma granada nesses 3 elementos. Os alvos adequados se multiplicam, né? E a ausência de vigilância é quase a definição do caos pós-desastre. Perfeito. Você resumiu a aplicação da teoria. Pensa nos alvos adequados. Mulheres e crianças em abrigos sem segurança, as minorias que viram bode expiatório, como os coreanos no Japão, e até, como a fonte aponta no Katrina, participantes do mercado de drogas, que viraram alvos fáceis. A vulnerabilidade cria alvos. E a ausência de vigilância é gritante. Totalmente. A polícia está sobrecarregada com busca e resgate, não com patrulhamento. As redes de vizinhança, que são nossa principal vigilância informal, se desfazem com a evacuação. E até os pais estressados, traumatizados, podem ter sua capacidade de proteger os filhos diminuída. O sistema de proteção, formal e informal, entra em colapso. Ok, essa teoria explica a oportunidade perfeitamente. A porta está aberta e ninguém está olhando. Mas ela não explica por que alguém decide atravessar essa porta. O que transforma uma pessoa estressada em um agressor? Exato. E para isso, a gente vai para a Teoria Geral da Tensão, ou GST. A premissa aqui é que o próprio desastre é uma fonte gigantesca de tensão, psicológica e social. E essa tensão, quando fica insuportável, pode levar algumas pessoas a cometerem crimes como uma forma de lidar com a situação. A fonte até lista umas tensões específicas de desastres. E quais seriam essas tensões? São 5 principais. Primeira, a perda de entes queridos. Segunda, a perda da sua casa, das suas memórias. Terceira, a perda de renda, do emprego. Quarta, o fornecimento inadequado de itens básicos para a sobrevivência, comida, água, abrigo. E a quinta, que é muito poderosa, uma resposta oficial inadequada, deficiente. Entendi. Então não é só perder a casa. É a sensação de ter sido abandonado pelo sistema que deveria ajudar. Isso deve gerar uma raiva imensa. Uma raiva, uma frustração, um desespero profundo. Essas tensões geram emoções negativas muito intensas. Para algumas pessoas, especialmente as que já não têm mecanismos saudáveis para lidar com isso, a resposta a essa pressão vira o que a teoria chama de enfrentamento criminoso. A violência se torna uma válvula de escape, uma forma de retomar o controle ou de extravasar a raiva num alvo mais fácil. Então, depois de toda essa análise, o que a gente pode tirar disso tudo? A primeira coisa que fica clara para mim é que a violência interpessoal não é um mito, é um aspecto real e complexo dos desastres. Exatamente. E ela não se limita àquele momento do impacto. Ela ocorre em todas as fases, desde o alerta até a longa recuperação. E como a gente viu, afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis. E o mais importante, talvez, é que teorias como a das atividades rotineiras e a da tensão não dão só um diagnóstico, elas nos dão um mapa do porquê acontece, o que abre portas para a gente pensar em prevenção. O que é fascinante é justamente isso. As teorias não servem só para explicar o passado. Elas sugerem caminhos muito práticos para a prevenção no futuro. Elas nos dizem onde a gente precisa agir. E como seria isso na prática? Bom, se a falta de vigilância é um problema, a solução é aumentar a vigilância. Isso significa pensar na segurança dos abrigos desde o início, com boa iluminação, patrulhas, espaços seguros para mulheres e crianças. Significa treinar a polícia sobre como lidar com violência doméstica e sexual nesses cenários. Por outro lado, se a tensão é o gatilho, a prevenção passa por reduzir essas tensões.
O que parece bem mais difícil no meio de um desastre. É um desafio enorme, mas não impossível. Significa ter uma resposta oficial que seja rápida, justa e eficaz. Uma resposta que realmente atenda às necessidades dos sobreviventes, fornecendo não só comida e abrigo, mas apoio psicossocial, informação clara, uma resposta que faça as pessoas se sentirem cuidadas e não abandonadas. Isso pode mitigar parte da raiva que leva à violência. Isso nos deixa com uma reflexão final, baseada em perguntas que a própria fonte deixa em aberto, e que levanta uma questão importante. As pessoas que cometem violência em desastres já eram violentas antes? E o caos só deu a oportunidade? Ou o próprio desastre cria novos agressores? E o mesmo para as vítimas. Elas já eram vítimas antes, num ciclo que o desastre só intensificou? Entender essa dinâmica é o próximo passo crucial, não só para a pesquisa, mas para construir comunidades que sejam de fato resilientes, não só contra ventos e inundações, mas contra o que há de pior na natureza humana. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.